Boa noite a todos, venho aqui contar de Grêmio para vocês, falar o que aconteceu nesta noite aqui, né? Tarde barra noite, quando tivemos o jogo na Cidade Maravilhosa, lá no Rio de Janeiro. O jogo foi disputado no estádio do São Januário, estádio do Vasco. E bem, já estamos há um tempinho, né, sem ganhar. A última vez que vencemos foi na volta pós-Mundial de Clubes, contra o Zequinha, né, o São José, pela Recopa Gaúcha. Então tá meio complicada a situação do Grêmio, que perdeu duas, né, uma pro Cruzeiro, que foi uma goleada, e agora, recentemente, pro Alianza Lima. Na noite de hoje, os próximos, a gente tendo em vista dos próximos confrontos que o Grêmio tem, que é Palmeiras, a volta do jogo contra o Alianza Lima também, várias outras partidas, assim, são partidas mais difíceis. A do Vasco era a mais vencível, digamos assim, porque o Vasco não tem... O Grêmio tá mal, mas o Vasco também não tá lá aquelas coisas, assim, vive altos e baixos, mais baixos do que altos. Então era um time mais, teoricamente, mais fácil se vencer. Porém, não foi o que aconteceu, porque o Grêmio jogou bem até os 30 minutos, estava lá e cá. Digamos que até uns 15 a 20 minutos o Grêmio atacava, o Vasco respondia e por aí vai. Aí teve um momento que o Grêmio começou a pressionar mais. O Vasco teve umas finalizações, mas elas não estavam levando inicialmente muito perigo à meta do Volpi. Eles não estavam tendo que trabalhar. O Grêmio teve uma finalização do Bright White de cabeça, o Léo Jardim tirou em cima da linha. Daí depois o Grêmio pressionou com mais uma ou duas chances. A primeira delas, na verdade, foi ainda no início da partida, que quase que sai um gol relâmpago. E o Grêmio foi construindo, né? Foi tentando achar seus espaços, mas tem uma hora que lá pelos 30 minutos, ainda do primeiro tempo, parece que o Grêmio falou: opa, peraí, tá 0-0? Ah, mas vamos parar de jogar bola. Não entendi. O Grêmio me para de jogar bola. Daí o Vasco, dos 30 em diante, olha pro Grêmio, porque ambas as equipes têm fragilidades, principalmente defensivamente. Várias vezes quem teve que cortar um contra-ataque do Grêmio foi o goleiro Léo Jardim, porque a dupla de zaga do Vasco estava falhando. E daí o Grêmio também é frágil defensivamente. Daí passou os 30 minutos, começaram a se aproveitar mais dos erros do Grêmio. E foram para cima e vai tentando, gol do Vasco. Daí, olha, já falei, não é hoje, não acredito, estamos perdendo pro Vasco. Graças a Deus, foi lá, o juiz me arrumou um impedimento, foi bem marcado o impedimento. Estava realmente à frente o jogador do Vasco, e também ele faz uma carga no Wagner Leonardo, que depois teve muita coisa envolvida ali antes de sair num bate-bate, a bola sobrou pro jogador vascaíno ir lá e fazer o gol, e não tinha chance pro Volpi defender. Está bem. Daí, mesmo levando o gol e o juiz anulando, o Grêmio não se ligou. Daí o Vasco continuou pressionando o Grêmio. Foi até os 52, o juiz acabou ali, ainda bem, porque o Grêmio já não aguentava mais. Daí volta pro segundo tempo. Eu esperava que alguém, humano, chegasse lá e falava assim: gente, vamos acordar, aqui é o Grêmio, vamos jogar bola? Vamos abraçar? Vocês ganham muito dinheiro para jogar essa pouquíssima bola ali. Vamos jogar, vamos representar o nosso torcedor? Mas não foi o que aconteceu, porque o Grêmio, ele continuou atacando, o Vasco continuou atacando, e o Grêmio nada, e você falava: cara, o que é que tá acontecendo, cara? O que tá acontecendo? Porque
não dá pra falar de escalação, porque o mano vai, troca escalação e nada muda, nada muda. Pra você ter noção, o Grêmio chegou um momento que já tinha feito 5 substituições e o Vasco, depois das 5 substituições do Grêmio, foi fazer a primeira mudança. Daí o Vasco abriu o placar, conseguiu fazer um gol que sem chance pro Volpi ir fazer a defesa, foi bem lá no cantinho. Se eu não me engano é Lucas Freitas, o nome do defensor do Vasco que fez gol. E daí, beleza. E nada de sair o gol. Até comentei no meio da transmissão com o Vinícius Lourenço que falei, pô, parece que o Grêmio é um bando de morto em campo, só estão andando como se estivesse ganhando, mas e eu falei com essas palavras, nem se o Grêmio tivesse ganhando o Vasco de 10-0 poderia ter tal postura, porque recebem e muito bem, não tem salário atrasado, não tem nada. Eles estavam desfilando, tal, como se fosse algo normal, como se estivessem andando na rua, entendeu? Daí você fala, não, peraí, vocês não recebem para jogar bola? O que é isso daí? Mostra pelo menos um pingo de vontade. Daí foi só criticar, depois de muita crítica, na verdade, né? Eu até brinquei que eu tive que tomar quase 1 litro de energético para ficar acordado, porque o jogo tava feio. Tava feio o jogo. Daí me vem o Pavon, e eu não acreditei nisso. Olha, devia valer por 2 o gol. Porque o Pavon, eu até brinquei que o Pavon, ele já não tem perna boa. Daí falamos que era pior ainda a canhota. Ele corta, ele tava na ponta direita, ele corta assim, cruza com a perna esquerda e o Gustavo Martins foi lá, cabeceou e fez o gol do empate do Grêmio aos 35 minutos. Daí falamos, bom, peraí, agora vai. Daí logo em sequência, pá, chute do Verrete, o Volpi foi lá no cantinho buscar. Eu falei, nossa, quase que levamos. Daí, contra-ataque do Grêmio, o André Henrique, ele entrou no lugar do Bright White, que não pôde fazer muita coisa, até porque a bola não chegou nele. Cara, merecia o gol. Ele deu uma cavada assim, ó, por cima do Léo Jardim, que ele viu que o Léo Jardim estava muito adiantado. O Léo Jardim só torceu, cara. Ali, ele falou, não vai ser gol, não vai ser gol. A bola bateu no travessão, não entrou. Daí, logo em sequência, chance do Vasco. Daí o Vasco teve mais umas 4 chances. O Grêmio, no máximo, depois dessa do André Henrique, teve uma chance. Ou seja, o Vasco chegou mais perto de ampliar o marcador do que o Grêmio de virar a partida. E se o Vasco tivesse saído como vencedor, não seria nem um pouco injusto o resultado. Até porque jogou mais bola que o Grêmio. Dito isso, o Grêmio deveria ter ganhado. Por mais que jogou fora de casa, deveria ter ganhado da equipe do Vasco, mas pelo menos com o empate já não foi tanta tragédia. A gente fica a 5 pontos do Z4. Nessa rodada a gente não fica no Z4, graças a Deus. E também não deixamos o Vasco ultrapassar a gente, porque se o Vasco ganha, ele ia para 16, empatava o Grêmio em pontos, mas ganhava no saldo. Daí o Grêmio agora ficou com 17 pontos e o Vasco com 14. Então já ficamos um jogo, pelo menos uma vitória na frente da equipe carioca. E nesse meio tempo, rapaziada, que eu não falei, da arena que a gente comprou, da arena, na verdade a gente ganhou a arena da Marquespan, do nosso futuro presidente do Grêmio, o Marcelo Marques, e agora é comer pão com arroz. Comer pão com arroz. Pelo menos isso a gente tá feliz. E eu espero muito da parte do torcedor do Grêmio que vá e lote a arena na próxima quarta-feira, porque aqui é Grêmio. E a gente confia que o Grêmio pode sim ir reverter um jogo contra o Alianza Lima. É difícil, mas não é impossível para um time que é chamado ainda por cima de imortal. E com a gestão da arena, os ingressos estão muito mais baratos, muito mais acessíveis, que é para lotar o estádio e chegar lá e ir com a geral e com todo mundo. Olha, só faltava fazer a Avalanche, ir lá apoiar com o Grêmio onde o Grêmio estiver.
Olha, a gente precisa apoiar o time, porque por mais que o time seja limitado tecnicamente, eu ainda acredito que consegue reverter com o jogo contra o Alianza Lima. Quem sabe por que não sonhar com uma taça sul-americana, a única que a gente não tem. Mas para isso, primeiro temos que vencer o Alianza Lima ali na Arena, quarta-feira. E é quando eu espero vocês para eu publicar um novo vídeo e falar como que foi. Se foi alegria ou se foi tristeza. Hoje foi mais sonolento, porém com muita emoção.